Fala galera, sejam bem-vindos aqui ao Acadêmico News. Eu sou o professor Potássio e vou trazer aqui a resolução para vocês do nosso gabarito PSS1. Então aqui na nossa, sem mais delongas, vamos começar aqui resolvendo as nossas questões do nosso gabarito do PSS1, questões bem tranquilas de química geral, ok? Olha só, primeira questão, suponha que uma mistura heterogênea M1, então ele está assumindo que aqui é uma mistura heterogênea, certo? Seja submetida a um processo de separação. Então, processo de separação de misturas heterogêneas, né? Já ficar atento aí. Gerando, esse método de separação é chamado de P1, tá? Ele resulta numa mistura homogênea líquida, então é um dos componentes da separação, mistura homogênea líquida, sugere que tem dois componentes aqui, tá bom? Formando uma solução. E um sólido puro. Então, eu posso, já de cara, pensar que ocorreu aí um processo de filtração, né? Porque você tira uma solução líquida de um sólido puro, isso aí me parece ser bastante uma filtração, ok? Em seguida, a M2 é submetida a um processo de separação que nós chamamos de P2, gerando um líquido puro que nós vamos chamar de L1 e um sólido puro que é o S2. Considerando-se essas informações, é correto deduzir que L1 é uma solução líquida, né? Aí você tem que verificar aqui o seguinte, ó. L1 é uma solução líquida? Se ele fala que L1 é um líquido puro, já não é solução, porque solução é uma mistura, tá? E não um líquido puro, portanto, A está fora. P1 corresponde a um processo de levigação? Vamos ver aqui. Suponha que uma mistura heterogênea M1 seja submetida a um processo de separação P1, resultando em uma mistura homogênea líquida M2 e um sólido puro S1. Gente, não parece que você tem aqui uma mistura homogênea líquida no processo de levigação. O processo de levigação carrega areia, né? Carrega terra, por exemplo. Você vai fazer a levigação para separar o ouro de barro, né? E você utiliza água para carregar justamente esse barro. Então não vai gerar uma solução, uma mistura homogênea, né? Você terá uma mistura heterogênea. Me parece mais uma filtração esse P1 aí, tá bom? Porque você vai separar justamente esse líquido do sólido puro. Então aqui a B também vamos marcar como errado. P2 equivale a um processo de decantação? Vamos dar uma olhada aqui no P2. O M2, que é uma mistura homogênea líquida, é submetida a um processo de separação P2. Opa! Se é uma mistura homogênea líquida, você não vai aplicar um método de separação de misturas heterogêneas, que é o caso da decantação, né? Você vai aplicar uma destilação. D. M2. Apresenta temperatura de fusão e ebulição constante. Cadê o M2? Se ele fala que é uma mistura, né, homogênea, uma mistura, você não tem pontos de fusão e ebulição constante, porque isso aqui é para substância pura, né? Então D está errado. E M1 é constituída de limalha de ferro, cloreto de sódio e água. Muito bem, me parece que é uma mistura coerente com o que representa ali no primeiro processo. Porque ó, se você separou uma mistura homogênea líquida, pode ser muito bem o cloreto de sódio com água. E o sólido que foi separado na filtração, por exemplo, foi a limalha de ferro. Portanto, gabarito dessa questão vai ficar com a letra E. Muito bem. Letra E aí, uma questão sobre métodos de separação de misturas. Vamos para a questão 2. Ó. A constituição da matéria está presente no vocabulário científico desde a Grécia Antiga, mas sem comprovações científicas, apenas filosóficas. Como o conhecimento científico dos modelos atômicos foram formulados a partir de 1808 e à medida que novos e melhores métodos de investigação foram sendo desenvolvidos, evoluídos, a seguir estão aqui apresentados alguns modelos atômicos por figuras. Aqui é o seguinte, galera, vamos julgar, né, a cenário alternativa que contém a análise correta em verdadeiro ou falso para os itens apresentados, ok? O Dalton, né, tá falando ali, Dalton é uma figura 1? Tá certo. Figura 1, modelo bolinha de bilhar, né, é o modelo de Dalton.
tomou como base para o desenvolvimento de seu modelo atômico análises de conservação e proporcionalidade de massas em uma reação originárias de Lavoisier e Proust. Muito bem, galera. Isso aí remete às leis ponderais, lei das proporções definidas de Proust e a lei da conservação das massas de Lavoisier. Para explicar justamente esse avanço científico, como a química, como ciência, a química moderna, o Dalton ele desenvolveu esses modelos atômicos que realmente serviram muito bem para descrever essa questão da massa, das combinações entre os átomos. Portanto, o seu átomo previa apenas a massa e não partículas como elétrons, prótons, nêutrons. Isso aí veio depois. Então, ó, aqui no caso, vamos marcar como verdadeiro para esta afirmação, tá bom? O modelo atômico de Thomson, que está na figura 2, verdade, apresenta a ideia de descontinuidade, então aqui a descontinuidade pela primeira vez e apresenta a primeira subpartícula encontrada, que é o elétron. Muito bem. Então aqui vem essa ideia, né? A descoberta do elétron vem com Thomson, ele descobriu o elétron. E a descontinuidade é justamente porque esse elétron compunha o átomo e ele poderia ser retirado do átomo. Portanto, o átomo não era aquela esfera maciça indivisível, como previa o Dalton, beleza? Então é uma evolução científica aí de Thomson. A figura 3, então aqui ó, figura 3 representa o modelo atômico de Rutherford, destacando-se o surgimento da ideia do núcleo positivo, está correto, sem os nêutrons, está correto, que só seria descoberto aí não é por Summerfield, hein? Foi o Chadwick que descobriu esses nêutrons em 32. Então, por isso, vamos marcar falso aqui, tá bom? E a última, figura 4, apresenta o átomo de Chadwick. Então aqui já é estranho, porque Chadwick estudou o nêutron, não um modelo atômico específico, tá? Organizados em nível de energia. Ixi, nível de energia? Não, esse modelo atômico é o que nós chamamos de modelo atômico de Bohr, tá? Que é organizado em níveis de energia. Portanto, o gabarito nessa questão aqui vai ficar com a letra A. Show de bola? Verdadeiro, verdadeiro e falso. Questão sobre modelos atômicos aí, de vez em quando cai uma questãozinha aí no vestibular, então é bom ficar atento a essas teorias, tá bom? Questão 3. Para a reação de oxirredução não balanceada, Al mais ácido sulfúrico forma sulfato de alumínio mais hidrogênio. Isso é uma reação bem interessante porque realmente os metais reagem com ácido, formando os sais ou até bases, né? Gerando ali, no caso, hidrogênio. Foram formuladas as seguintes afirmações. Os mínimos coeficientes estequiométricos inteiros após o balanceamento desta reação é 2, 3, 1 e 3, né? Então, beleza, vamos ver. Você já tem os coeficientes aí, é só atribuir, né? 2, 3, 1 e 3. Aqui tem 6 hidrogênios, aqui tem 6 hidrogênios, né? Aqui tem 2 alumínios, aqui tem 2 alumínios, aqui tem 3 enxofres, aqui tem 3 enxofres. Então tá tudo certinho aí, né? 4 oxigênio, 4 oxigênio. Então essa afirmação aqui está correta. O agente oxidante é o alumínio? Aí, galera, o alumínio foi de inox 0 para. Então 0 para, olha aqui, ó, mais 3, né? Número de oxidação fixo. Então significa que ele não reduziu o NOx, ele aumentou, portanto ele sofreu oxidação. Então se ele oxidou, ele deve ser o agente redutor, né? Sempre você troca isso aí, né? Agente oxidante é a espécie que sofreu a redução. Então, portanto, aqui como ele oxidou, ele é um agente redutor. Portanto, a 2 está errada. O enxofre sofreu redução? Não. Quem sofreu aqui redução, nesse caso, foi o hidrogênio, porque ó, ele foi de mais 1, que é o hidrogênio mais 1, e para a substância simples 0. Então, de 1 para 0, sofreu redução, portanto, ele é agente oxidante. Agente oxidante. Tá? E o enxofre, o que aconteceu com ele? Continuou na mesma condição de mais 6. Professor, como é que eu vou saber isso aqui? Ó? Até porque ele pergunta no final. O número de oxidação do átomo de enxofre no ácido sulfúrico é mais 6? Tá certo, porque ó, se você pegar aqui H2SO4, você vai chamar o enxofre de X.
Então, x mais 2 vezes o nóxido do hidrogênio, que é 1, mais 4 vezes o nóxido do oxigênio, que é menos 2, igual a carga, que é 0. X, resolve isso aí, x mais 2 é menos 8, igual a 0. Mais 2 menos 8, menos 6. Passa para o outro lado, 6. Beleza? Então é isso aí, ó. Quando você calcula aqui para o Al2O3, mesma coisa. A L2 é SO4, 3, né? Você tem 3 enxofres. Então você vai chamar isso aqui de 3x, porque o elemento que você quer determinar é o enxofre. Como tem 3 aí, 3x. Mais 2 vezes o NOx do alumínio, que é, no caso, 3, tá? É fixo, você tem que lembrar disso. Mais 3 vezes 2, 12. 3 vezes 4, 12. 12 vezes menos 2, que é o oxigênio, igual a 0. Resolve isso aí com paciência, tá? Nada de ficar estressado, ó. Mais 6 aqui, 12 vezes menos 2 vai dar menos 24, igual a 0. Então, 3x menos 18 e estamos chegando lá, né? Vai ficar 18 dividido para 3. Então, você vê que o número de oxidação do enxofre não mudou. Portanto, ele não sofreu redução ou oxidação aí. É tanto que ele conserva a sua condição de SO4, que é o sulfato, ali na estrutura do sal. Portanto, o gabarito correto aqui é aquela que diz que a 1 e 4 estão corretas. Parece que é a letra C, né? Letra C aqui, só confirmando para a gente, apenas as afirmações 1 e 4 estão corretas. Agora, questão de número 4. É uma questão aqui que fala sobre a contaminação do mercúrio na Amazônia, ocorre com a sua utilização no processo de extração do ouro. O mercúrio residual é descartado nas margens e nos leitos dos rios, no solo, ou é lançado na atmosfera durante o processo de queima da amálgama. Com cerca de 3.000 toneladas de mercúrio utilizadas no garimpo de ouro da Amazônia ao longo dos últimos 20 anos, vem sofrendo oxidação, né? Está falando aí que esse mercúrio vem sofrendo oxidação e metilação nas condições propícias da água e sedimentos nos rios, contaminando a população de ribeirinhos através da ingestão de peixes, né? Uma vez que sofre metilação, aumenta ali o caráter apolar, então mais afinidade com gordura, com a pele, então ela vai sim fixar no organismo da população, tá? Contaminando as populações ribeirinhas através da ingestão do peixe, não é verdade? Então, ó, avalie a seguir e diga o que está correto. Sabendo que a densidade do mercúrio é 13,6 gramas para cada ml, então 3.000 toneladas, né? Opa, 3.000 toneladas? O que é isso aí, 3.000 toneladas? Vamos colocar aqui para a gente não se enrolar. Olha lá. 3.000 toneladas. Está falando 3.000. 3.000. O que é uma tonelada, né? Uma tonelada é 10 a terceira quilograma. 1 quilograma não é 10 a terceira grama? Então, uma tonelada é 10 a sexta gramas. Portanto, 3.000 toneladas em gramas é 3.000 vezes 10 a sexta gramas. Professor, então quer dizer que 3.000 toneladas representa 3 vezes 10, 6, 7, 8, 9. 10 a nona gramas. Bom, essa massa aí, certo? Aí, ó, ocupa um volume de 40,8 metro cúbico. Mesma ideia, tá, gente? 1 metro cúbico representa 1.000 litros. Ou seja, 10 a terceira litros. E 1 litro equivale a 10 a terceira ml. Portanto, 1 metro cúbico também representa 10 a sexta ml. Então, aqui você está falando de uma quantidade de, vamos arredondar, 41 vezes 10 a sexta ml. Será que tem esse volume? É muita coisa, hein? Está falando ali cerca de 3.000 toneladas utilizadas no garimpo. Então, tudo isso aí é utilizado no garimpo. Qual é o volume de tudo isso? Né? Que esse volume aí é o tanto que é liberado lá no rio, que os peixinhos vão lá e acabam absorvendo, né? E o ser humano vai lá, né? Acaba comendo peixe, e aí entra nessa cadeia alimentar muito, muito louca. Ó, 13,6 gramas equivale a 1 ml. Essa é a massa de 1 ml. Qual é a massa? Não, qual é o volume
de uma massa de 3.000 toneladas. Então, 3 a 9 gramas. Ok? Então, ó, grama com grama foi para o espaço. Multiplica esse com esse, esse com esse. Então, vai ficar x é igual. Aí, ó, 3 vezes 10 a nona, vamos colocar 30, que é para facilitar o cálculo. 30 vezes 10 diminui a notação em uma unidade. A oitava, tá bom? Dividido para 13,6. Aí, isso aqui vai dar em ml, certo? X é igual a... Vamos ver quanto é que dá aqui. 30 dividido para 13,6 deu um valor de 2,2 vezes 10 a nona. A nona não, perdão. A oitava, ml. Aí, ó, vamos igualar aqui a notação. A gente já viu que não deu certo, né? Não é esse valor. Então, ó, a oitava, a sétima, a sexta. 220 vezes 10 a sexta ml. Ou seja, galera, você tem aqui um total de 220 metros cúbicos e não 41 metros cúbicos. A primeira alternativa está errada. Vamos então para a alternativa de número 2. Uma amostra de 40,25 gramas de ouro tem aproximadamente 1,510 a 23 átomos de ouro. Ok? Vou apagar aqui, tá bom? Vamos lá. Primeiro que o ouro tem massa molar, né? Você tem que olhar na tabela. 197 gramas por mol. Ok? E o mol representa justamente aqui, ó, 6 vezes 10 a 23 unidades de ouro. Tá bom? Se você tem 49,25 gramas de ouro, quantos átomos isso representa? Aí, ó, vai ficar então 197, ó, curioso aqui, ó, 197 dividido para 49,25 dá 4. Então você pode simplificar isso por 49,25, aqui fica 4 e aqui fica 1, né? Pois como assim? Olha só. 4 vezes 49,25 dá 197. As bancas costumam colocar isso na prova, um fator de multiplicação, simplificação, justamente para facilitar ali, para ter uma lógica na resolução mais rápida do cálculo. Então sempre procure uma relação dessa daí, né? O fato é que o nosso cálculo vai ficar x é igual a 49,25 dividido para 197 vezes 6 vezes 10 a 23. E eu quero dizer que é justamente isso, que vai ficar 1 sobre 4 vezes 6 vezes 10 a 23. E aí, 6 dividido para 4 vai dar 1,5 vezes 10 a 23. Portanto, o gabarito aqui, ó, tá certinho. 1,5 vezes 10 a 23 átomos de ouro. A 2 está correta. 3. O mercúrio possui ponto de ebulição inferior ao ouro. Isso é verdade. Lembra lá que o mercúrio é um líquido a temperatura ambiente, portanto, fusão inferior, ebulição inferior. Pois, com o processo de queima da amálgama, ocorre a saída do mercúrio, isso é verdade, e fica só o ouro, né? Entre aspas, né? Porque sempre tem uma impureza, sempre tem algo ali, e isso é verdade. Uma amálgama entre mercúrio e ouro, isso é uma liga metálica, né? Uma mistura. Então, quando você aquece, o mercúrio ele sai, certo? E o ouro fica ali. Justamente por causa disso é utilizado o mercúrio para recuperar ali o ouro, porque ele reage, né? Ele se mistura bem com o ouro, tá? E aí ele separa. 4. Então aqui está certo. 4. O mercúrio perde elétrons quando sofre oxidação? Está certo. Qualquer espécie metálica, quando sofre oxidação, perde elétrons. Justamente o processo de oxidação é a perda de elétrons. O mercúrio tem sua forma +1 e tem sua forma 2+. 5. O mercúrio é bioacumulativo. Isso aqui é o que está dizendo na questão ali desde o início, quando as populações comem o peixe, aí eles acabam ingerindo esse mercúrio também, né? Então aqui em Roraima está tendo aí uma concentração um pouco mais elevada, acima do comum, né, de mercúrio,
e esse mercúrio ele vai sendo bioacumulado, ou seja, vai sendo acumulado no seu organismo. Portanto, ele é um exemplo clássico de elemento bioacumulativo mesmo, que não é processado pelo nosso organismo e vai se acumulando, trazendo problemas maiores para a nossa saúde, beleza? Portanto, aqui gabarito letra D. Vamos para a questão de número 5. Olha só. Um fato recente que chamou a atenção de boa parte da comunidade científica mundial foi a descoberta de uma bactéria que se alimenta de metal. Este achado foi resultado de pesquisas realizadas no Instituto de Tecnologia da Califórnia, que também revelou que o metal empregado como fonte de energia por esse tipo de bactéria é um elemento químico cujo elétron diferenciador elétron mais energético de seus átomos habita o subnível D do terceiro nível energético. Ele está falando aqui que essa bactéria se alimenta de metal. Que metal é esse? Ele está falando que é um metal cujo elétron de diferenciador, seja o elétron mais energético, é o último que você distribui, habita o subnível D. De onde? Do terceiro nível de energia. Então ele está aqui, ó, 3D, que vai de 1 a 10. Ok? Na tabela periódica, o metal citado encontra-se onde? Na série dos lantanídeos? Não, gente, porque na série dos lantanídeos ele vai terminar em 4F, né? No bloco dos metais de transição interna é aqui justamente, aqueles que terminam em F, não em D. No quarto período, olha, me parece que ele está no quarto período mesmo, tá aqui na letra C que está certo. Na família 3 seria exatamente qualquer um aqui, elemento, né, da terceira família. Ele não especificou exatamente onde esse elemento D estaria, então ele poderia estar na família 3 até a família ali, a família 12, né? Então, não especificando exatamente na família 3, tá? Deixa eu ver. Ele está falando aqui no terceiro nível. A tabela, o metal citado encontra-se localizado na família 3. Ele poderia, mas aqui ele fala 3A, né? Não é 3B. Então ele não pode estar de forma alguma na 3A. Ele poderia estar na 3B, verdade. Mas ele está na 3A não pode, porque A é terminado em P. Terceiro período, será que ele está no terceiro período? Não, gente, porque para chegar no 3D, ele precisa passar no 4S. Por exemplo, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6 e 4S2 e 3D, né? Então aqui ele passa pelo 4S2 para chegar no D. Portanto, esse elemento a sua camada de valência está no 4S, então ele está no quarto período. Portanto, letra C. Questão de número 6, para a gente finalizar aqui. Panelas de barro produzidas há séculos por mulheres Macuxi devem ganhar selo de referência à terra indígena Raposa Serra do Sol, fonte G1 Roraima. As panelas de barro, um dos principais símbolos da cultura indígena roraimense, são fabricadas artesanalmente, utilizando-se como matéria-prima argila de uma região local. A análise química dessa argila revelou a presença dos seguintes óxidos: óxido de cálcio, óxido de titânio, óxido de sódio, óxido de alumínio e óxido de ferro 3. Considerando a composição dos óxidos mencionados, a quantidade de cátion bivalente e a quantidade de cátions que possuem 10 elétrons são respectivamente quanto? Então, a primeira coisa que a gente tem que saber é que o óxido é um composto binário, onde o oxigênio é o elemento mais eletronegativo, especificamente com o número de oxidação -2, tá bom? Partindo desse pressuposto, quando analisamos aqui o óxido de cálcio, o cálcio é um metal alcalino, portanto, 2+. Ok? O cálcio, ele é um elemento de número atômico 20. Ok? Então, se ele perdeu 2 elétrons, ele fica com 18. Próximo, óxido de titânio. Então, titânio é um metal onde, na formação do óxido, para calcular seu NOx, eu vou somar com 2 vezes o NOx do oxigênio, que é -2. Ele tem um NOx variável, então preciso fazer isso. Então, -4 igual a 0, x é igual a +4. Portanto, o número de oxidação do titânio é +4. E o número atômico do titânio, se eu não me engano aqui, deixa eu só conferir na minha tabela, o titânio, ele é um elemento da família 4, é 22 o número atômico dele, tá? Então, se o número atômico dele é 22 e ele perder 4 elétrons, então ele vai ficar com 18 elétrons na sua condição de ligante aí.
tá? Se assemelhando ao gás nobre chamado argônio e no caso do cálcio também, né? Aí o próximo, óxido de sódio. Então você tem aqui o Na2O. O sódio é um metal alcalino, então número de oxidação fixo, não precisa nem perder muito tempo calculando com isso, tem que saber que é mais um. E no caso, o sódio é um elemento que tem número atômico 11, se perder um elétron ele fica com 10, portanto, se assemelhando ao gás nobre chamado neônio. Al2O3, assim como Fe2O3, tem a mesma condição de carga, porque a fórmula aí é parecidíssima para o mesmo óxido. Então, esse 3 ele vem daqui, da carga do alumínio, que tem número de oxidação fixo, que é mais 3, e esse 3 também vem do ferro, que no caso é mais 3 nessa condição aqui. Lembrando que o ferro é um elemento que tem número de oxidação variável, também tem sua forma mais 2, no entanto, aqui nessa forma representa o NOx mais 3. O número atômico do alumínio é 13, portanto, ao perder 3 elétrons, ele fica com 10, se assemelhando a um gás nobre chamado neônio. Já o ferro, ele tem número atômico 26, portanto, ao perder 3 elétrons, ele vai ficar com o número atômico, vai ficar com a quantidade de elétrons 23, tá bom? Ok? Então aqui, ó, finalizando aqui a observação, quantidade de cátions bivalentes, você tem aqui, deixa eu ver, o cálcio e apenas o cálcio. E aqui, cátions que possuem 10 elétrons. Então, cátions que possuem 10 elétrons, nós temos o alumínio e nós temos o sódio. Portanto, o gabarito correto é aquela que diz 1 e 2, né? Está representado na letra D. Beleza, galera? Então, finalizamos aqui a nossa correção do nosso primeiro gabarito, a PSS1. Espero que você tenha aproveitado bastante essa correção. E ficamos por aqui. Forte abraço a todos vocês. Bons estudos!